Então, e nós vamos falar agora sobre a preocupação do Lula com o Senado, né? A preocupação do Lula e do STF. Vocês sabem, o plano do Bolsonaro, o plano do PL é justamente fazer um Senado forte em 2026 para ter possibilidade de impeachment de ministro do STF. E o STF tem ajudado com isso, porque cada decisão que o STF toma dando uma chapuletada na cara do brasileiro, por exemplo, o Barroso fica falando que não, que temos que civilizar o povo brasileiro e não sei o que lá, é mais um voto que o PL garante para algum senador para tirar o Barroso ou alguém do STF lá na frente, né? Então, assim, o STF tem ajudado a gente a eleger uma bancada anti-STF. Agora, o Lula está querendo fazer alianças para travar o bolsonarismo no Senado. Ou seja, o Lula está vendo que o PT não consegue. E a gente vai ver aqui que ele fala de alguns nomes do PT que são realmente tristes, tá? Então ele tá apostando no PSD. Olha que coisa, cara. O Lula vai abrir mão de candidatos do PT em vários estados para tentar eleger pessoal do PSD ou de partidos de centro. É uma estratégia suicida isso, o PT está morrendo. Essa notícia foi sugerida por É Aquilo Que Eu Falo Para Vocês, Curirim Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula está preocupado com o Senado. Por que isso? Né? Aqui, ó, o Senado acumula 55 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Como eu falei para vocês, a chance de algum desses pedidos de impeachment ter qualquer andamento este ano é pouco provável. Este ano e ano que vem é pouco provável. Agora, 2027, a coisa pode mudar, vai depender de como é que será a composição do Senado, né? Se o PL do Bolsonaro conseguir conquistar uma quantidade significativa de vagas, existe uma chance muito boa de sim a gente ter impeachments de ministros do STF em 2027, né? Que seria uma coisa muito boa para o Brasil. Agora, o problema todo é aquilo que o pessoal fala, né? Tem vários pedidos de impeachment, tem que fazer a maioria, tem que ter a maioria para indicar o presidente do Senado. Qualquer outro presidente do Senado que não seja indicado pelo PL não vai botar pedido de impeachment dos ministros para andar. Então não adianta, temos que ter o presidente, temos que ter a maioria no PL, né? E qual que é a situação aqui, ó? Lula deve priorizar as alianças para travar o bolsonarismo no Senado. Olha só, eles estão dizendo aqui ó, que a disputa no Senado é prioridade para Bolsonaro, que está inelegível, não poderá concorrer, por enquanto, né? Eu acho que vai concorrer, mas por enquanto está assim, né? Ele deve mobilizar uma tropa de candidatos à Câmara Alta, ao Senado, com nomes de sua confiança, como Michele, Flávio, Eduardo, todos do PL. A formação de uma maioria na Casa Legislativa é vista como crucial para justamente possíveis pedidos de impeachment de ministros, né? E outras agendas também. Aí ele fala aqui o seguinte, o PL tem a segunda maior bancada no Senado com 14 senadores, 8 deles com mandado até 2031. Ou seja, o senador fica 8 anos, você sabe, né? Então o PL já tem uma boa parcela de senadores que vão continuar. Essa é a vantagem que tem sobre o PSD. Eu não entendi o que a repórter disse aqui de segunda maior bancada, porque o PL é a maior bancada, só que é empatado com o PSD. Tá aqui, ó, no Senado, aqui, ó, na Casa do Senado, aqui. A 57ª legislatura, que é de 2023 até 2027. Se você contar que o PL tem 14 pessoas aqui no PL, se você contar o PSD, tem 14 pessoas aqui no PSD também. Tá empatado PSD e PL, tá? Mas tem uma vantagem enorme para o PL, né? Ou seja, como ele fala aqui, ó, tem 14 senadores, mas só 6 vão ter que se candidatar na próxima eleição, porque os outros 8 já estão garantidos. No PSD é contrário, acho que só tem 3 que já estão garantidos, os outros 11 vão ter que disputar a próxima eleição. Então o PSD arrisca perder muito mais coisa aqui do que o PL, né? Ou seja, o Senado ele tem se movido à direita também. A questão é que o Senado é mais lento, porque a renovação é só parcial. Então demora mais tempo para mudar o Senado. A Câmara já mudou mais rápido em 2022, já tem muito mais gente de direita na Câmara desde 2022. Não estou dizendo que seja a maioria, mas já tem muito mais gente de direita na Câmara desde 2022, e o Senado também está acontecendo isso, mas é mais lento o processo. O processo pode se confirmar agora, chegando num Senado que tem a maioria de direita, né? PL tem uma chance enorme por isso, porque ele já tem uma base grande e uma base que vai ficar, ao contrário do PSD e do PT, que tem uma base menor e que vai trocar a maior parte dessa base, tem que se reeleger um monte de gente, né? E aí, essa é a preocupação aqui, ó. Estamos na fase, o PT está desesperado aqui, ó. Estamos na fase do diagnóstico, para conversar
as conversas internas, né? Então, dos 6 senadores do PT, aqui ele está falando do PT especificamente, em fim de mandato, 5 vão buscar reeleição. Os 5 senadores aqui que são do PT hoje vão buscar reeleição. Os 2 últimos foram eleitos pela Rede e migraram para o PT. É o Fabiano Contarato e o Randolph Rodrigues. Eu acho pouco provável o Contarato se reeleger, tá? Por quê? Porque o Contarato, ele fez um truque, né? Ele se elegeu, fez a campanha dele dizendo que é delegado, que é de direita, que é durão e não sei o que lá e coisa e tal. E quando entrou no Senado, meu amigo, esquerda radical, totalmente esquerda e coisa e tal. É o mesmo caso da Soraya Tronic, da Simone Tebet, o pessoal que fingiu que era de direita, bolsonarista, para ganhar a eleição e depois se revelou lá no Senado. Eu acho pouco provável esse pessoal ganhar. Espero que o pessoal do Espírito Santo esteja atento para esse tipo de truquezinho, né? O Jacques Wagner, Humberto Costa, Rogério Carvalho e o Randolph Rodrigues, eu acho que se reelegem. Por quê? Porque eles são de esquerda tradicional em estados esquerdistas, então acho pouco provável que eles não ganhem, né? O Paulo Paim, no Rio Grande do Sul, desistiu de tentar a candidatura. Aí, olha que beleza. O PT está pensando em botar o Paulo Pimenta, que ganhou notoriedade como ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, Lula. Bota o Paulo Pimenta. Tenho certeza que o pessoal do Rio Grande do Sul adora o Paulo Pimenta, mas ama de paixão o Paulo Pimenta. Vai eleger ele para 3 senados ao mesmo tempo, meu amigo. Olha o nível de problema que o Lula tem, né? Aqui, ó, o único nome considerado certo, além desses da reeleição desse pessoal e do Paulo Pimenta, a Fátima Bezerra, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte, deve tentar a reeleição. Eu acho que ela ganha também, tá? Porque o Rio Grande do Norte é bem esquerdista e como ela é governadora lá, tem um apoio tem um apoio grande, ela deve se reeleger por lá, né? Aí os outros estados, o PT tá ferrado, não tem o que fazer, não tem onde colocar. E aí que eles estão pensando em colocar gente do PSD e do PMDB, apoiar o pessoal do PSD e do PMDB para tentar evitar que o PL tenha maioria no Senado, porque se botar alguém do PT vai dividir o voto e não vai ganhar dos caras do PL, né? É uma estratégia suicida para o PT. Por quê? Porque tem o pessoal da esquerda que é de esquerda mesmo, que não gosta de votar no PSD. Não é só a gente da direita que não quer votar no PSD, no PMDB, porque é coisa de centro. A esquerda também tem esse problema. A esquerda também tem gente que é de esquerda que não quer votar no centrão, quer votar em gente de esquerda. E aí o que vai acontecer nesses estados? Pode ser que o PT não tenha candidatos, mas pode ser que tenha candidatos do PSOL, da Rede, né, de outros partidos de esquerda, do PSB, né? E aí o pessoal vai acabar votando nesses outros candidatos e vai deixar o PT para trás. Acho que é uma estratégia ótimo, estou adorando a estratégia do PT aqui, né? Essa é a história. Ou seja, repara como é que a gente está vendo até o Senado, né, a janela de Overton caminhando para a direita até nisso daqui, né? No Rio de Janeiro, eles estão pensando no Ottoni de Paula e o Alessandro Molon do PSB. O Alessandro Molon é um idiota, não creio que ele ganhe aqui no Rio de Janeiro. O Ottoni de Paula é um problema. Ele é de esquerda, ele é MDB, ele apoia o Lula, ele ajudou o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, então ele é um cara merda, mas ele é ligado à igreja evangélica, então ele tem um bom segmento aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, eu acho um cara perigoso. Mas tem gente boa do lado do Bolsonaro aqui também, né? Ele pode botar o Carlos Bolsonaro aqui, pode botar um monte de gente aqui no Rio de Janeiro para o Senado com chance grande de ganhar. O Senado aqui do Rio de Janeiro, hoje, é PL de cima e embaixo. Os 3 senadores do Rio de Janeiro são do PL, tá? Então, o Flávio também deve se reeleger aqui com facilidade, pode botar o Carlos também. Então, eu acho que é tranquilo ganhar o Rio de Janeiro, mas vamos ver como é que vai ser, né? O Bolsonaro deve colocar a Michelle concorrendo. A gente não sabe, né? A Michelle pode ser candidata a presidente também, a gente não sabe. Mas se ela não for candidata a presidente, ela vai ser candidata a senadora pelo PL em Brasília. E aqui no Rio, em São Paulo, o Eduardo Bolsonaro também deve ser candidato ao Senado em São Paulo. São 2 vagas praticamente certas também para o PL nesse caso, né? Então é isso daí. Em São Paulo tem outro problema, o pessoal não tem ninguém em São Paulo. Estão querendo botar o Alckmin. Putz, grila, eu não sei não, vai ser legal para descobrir o quanto que o Alckmin queimou o filme dele, porque o Alckmin era uma pessoa querida em São Paulo, né? Mas queimou muito o filme indo para campanha com o Lula, né? Virando vice do Lula, né? Enfim, é isso daí. O desespero do Lula com esse negócio do Senado mostra o problema que ele tem. A estratégia do Bolsonaro é uma estratégia muito boa. E é aquilo que eu falo para vocês. Quem está ajudando muito essa estratégia é o próprio STF. O STF tomando esse monte de medidas absurdas, achando que não,
eu mando em tudo, eu que decido tudo, então não vai ter problema, posso tomar a decisão que eu quiser. Quem vai dizer se é inconstitucional ou não minha decisão sou eu mesmo, então pronto. Só que eles não estão vendo a política, o longo prazo na política. Eles estão criando anticorpos na sociedade contra eles, que isso vai acabar pegando eles mais adiante muito facilmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.